Olá, acompanhe a partir de agora a reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente. No encontro de hoje, estudantes de ensino médio de Vitória vão apresentar o resultado de uma pesquisa. Eles utilizaram os laboratórios da UFES e constataram a presença de microplástico em várias bebidas. Bebidas em caixinhas, como sucos, leite e também refrigerantes e cerveja. Esse trabalho é inédito, segundo nos informaram aqui agora há pouco. Os trabalhos serão presididos pelo deputado Gandini. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Declaro abertos os trabalhos da sexta reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da Comissão de Proteção ao Meio Ambiente. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno, que já foi disponibilizada por e-mail aos senhores e senhoras deputados. Vou perguntar à deputada Eline como vota, ou se deseja retificar. Não desejo retificar. Acompanho o presidente. Ok, então, ata aprovada. Passa as correspondências recebidas, ofício da AGE, do senhor Fábio Ané, solicitando a essa comissão o agendamento de dia e horário para apresentação do relatório de gestão da Agência Estadual de Recursos Hídricos do ano 2024, em atenção à exigência do Programa de Consolidação do Pacto pela Gestão das Águas, Progestão 3. É um compromisso que é assumido pelos governos, de fazer essa apresentação nas casas legislativas. Então, nós vamos deliberar, deputada Eline, vou encaminhar a Secretaria da Comissão para agendamento da apresentação do relatório de gestão da AGE no dia 3/7 de 2024, às 14 horas, nesse plenário. Tudo bem, deputada? Ok. Então, aprovado o ofício eletrônico dos 261 de 2023, oriundo da Procuradoria-Geral da Assembleia, para que essa comissão delibere sobre a tentativa de cumprir uma etapa extrajudicial ou que sejam os autos submetidos à mesa diretora para determinação de ajuizamento ou arquivamento de processo no qual essa comissão requereu à Procuradoria a propositura de ação civil pública. Então, só para informar, esse ofício, deputada Eline, refere-se à deliberação ocorrida na sexta reunião extraordinária dessa comissão, do ano de 2023, no qual a gente aprovou, os deputados presentes, a propositura de uma ação civil pública para que seja promovida perícia técnica dos resultados apresentados pelo Departamento de Saneamento Ambiental do município da Serra. Foi feita uma análise das questões da água na Serra e deu divergente com da CESAM. E bem divergente, com números que, inclusive, chamam a atenção. E aí a gente propôs ação civil pública. No entanto, a nossa Procuradoria perguntou se a gente teria interesse de enviar uma tratativa de tentar fazer um termo de ajustamento de conduta entre os envolvidos. Seria a CESAM, a própria Prefeitura e a gente estando participando para que a gente tente fazer essa averiguação em acordo com os órgãos. Então, eu vou encaminhar dessa forma, se a deputada concordar, para que a gente possa acompanhar essa construção desse termo, tendo em vista que a situação da Serra ainda é preocupante. Eu acompanho o encaminhamento, presidente, até porque eu estava durante todo esse processo e sei da gravidade da situação. Então, acompanho o seu encaminhamento. Caso a gente não tenha sucesso pelas partes concordarem, aí a gente vai para a ação civil pública diretamente, que já foi uma opção colocada aqui pela Casa. Então, aprovado também. Nós não temos número suficiente para fazer as votações na data de hoje, então nós vamos passar direto à nossa apresentação. Desde já quero agradecer a presença aqui. Vou fazer uma lista de pessoas. Maria de Fátima, que é supervisora do ensino médio da Escola São Domingos, está aqui conosco. As alunas Júlia Leima, estudante de terceiro ano da Escola São Domingos, que vai apresentar junto com a Ana Luísa Marinato, também do terceiro ano da Escola São Domingos, e Beatriz Souza de Assis,
também estudantes do terceiro ano da Escola São Domingos, vão apresentar o trabalho que foi desenvolvido na escola. Também registrar a presença aqui, Jussara da Silva Gomes Cordeiros, do Conselho Regional de Biologia, que está aqui conosco, a Sâmia Tebaldi, também do Conselho Regional de Biologia, e a Jussiene Silva da Mota, que é da CESAM, gerente de meio ambiente, está aqui conosco também, vai acompanhar, até bom para acompanhar e verificar o resultado do trabalho das alunas. Isabela Marinato Aguiar, mãe da aluna Ana Luísa, também está aqui conosco. Hoje nós teremos a exposição das alunas do terceiro ano do ensino médio da Escola São Domingos, sobre o tema primeira investigação da presença de microplásticos em bebidas. A gente tomou conhecimento pela imprensa do assunto, parabenizar desde já tanto a escola quanto as alunas, e convidar, eu não sei se todas vão apresentar, as três vão? Podia botar mais uma cadeira aqui? Convidar as três para estarem aqui conosco. Exato. Jovens mulheres. Eu vou passar, já agradecê-las, né? Vocês vão fazer a apresentação, não vão? Então, ótimo. Pedir o microfone sem fio. E vou passar a deputada Irine para a gente iniciar a nossa sessão e logo depois já passo a palavra a vocês, tá bom? Podem sentar, pode sentar. Presidente, talvez, como eu quero fazer uma fala um pouquinho mais longa, porque hoje é o Dia de Defesa Mundial do Meio Ambiente, a gente poderia deixá-las fazer a exposição, ao final eu faço a minha intervenção. Ok, então já passo a palavra às estudantes. Quem quiser, pode ir uma a uma, ou se quiser ficar sentados, se quiser ficar em pé, fique à vontade, tá bom? Boa tarde, eu me chamo Júlia Lima. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, em nome do grupo, a oportunidade de estarmos aqui nesse evento e pelo convite. Bom, hoje nós iremos apresentar o nosso trabalho denominado Primeira Investigação da Presença de Microplásticos em Bebidas Industrializadas no Brasil. Em primeira instância, é importante a gente entender de onde surgem esses microplásticos. Os microplásticos podem ser primários e secundários. Os primários são produzidos pelas próprias empresas para serem utilizados em produtos como cosméticos, glitter e outras coisas. Os secundários, eles são decorrentes dos plásticos que não foram reciclados e acabam se degradando com o tempo e viram pequenas partículas que são chamadas de microplástico e variam de 1 micrômetro até 5 milímetros. Elas podem ser tóxicas para o nosso corpo porque elas podem apresentar metais pesados e bactérias. Então, elas vão passando pelos organismos por meio da bioacumulação e biomagnificação. Ou seja, conforme a gente vai ingerindo os microplásticos que possuem os metais pesados, eles vão se acumulando no nosso corpo e não são metabolizados. Então, eles não são excretados. Boa tarde, eu sou a Beatriz e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a metodologia do trabalho. O primeiro passo foi a gente adquirir tréplicas das bebidas que seriam estudadas. Porque se a gente adquirisse apenas uma de cada, poderia ser um erro daquele lote em específico e não necessariamente representar uma verdade sobre aquele produto. Então, posteriormente, levamos todas as bebidas até o laboratório da UFES, onde realizamos a filtragem delas utilizando uma bomba a vácuo, que facilita a passagem do líquido de um recipiente até o outro, como podemos ver aqui na foto, e filtros de fibra de vidro com poros de 0,7 micrômetros, que captam os microplásticos. E aí armazenamos todos eles em placas de Petri e colocamos em uma estufa para secagem durante 24 horas a 50 graus Celsius. Assim, para o último passo, retornamos ao laboratório da UFES, onde a gente realizou a contagem desses microplásticos e utilizamos métodos para realmente comprovar que aquelas partículas se tratavam de plásticos. O primeiro é uma agulha e a gente encostava na partícula. Caso ela se degradasse, não poderia ser considerado um microplástico, porque o plástico ele não se degradaria apenas com encostar nela. E também uma agulha quente, caso a gente encostasse na partícula e ela se contorcesse, poderia ser considerado microplástico, porque o plástico vai se contorcer no calor. Também utilizamos filtros brancos ao lado das amostras para poder analisar a contaminação pelo ar e retirar do valor total de microplásticos encontrados, para realmente só mostrar nos estudos os microplásticos contidos nas bebidas. Assim, organizamos todos os dados coletados em planilhas para entender a relação entre diferentes marcas e diferentes bebidas.
Boa tarde, eu sou Ana Luísa e vou explicar um pouquinho sobre os resultados. Como eles são visuais, então vai ter que prestar muita atenção nos gráficos. Encontramos microplásticos em todos os 30 itens analisados. O tipo mais encontrado dos 5 tipos existentes é o fragmento, em uma média de 75,47 por litro. Nesse gráfico aqui é possível ver o tamanho dos microplásticos em milímetros. E a cerveja 1 foi a bebida que a gente encontrou o microplástico de maior tamanho, que superou os 4 milímetros, que é do tipo fibra, que o tipo fibra é o que a gente consegue encontrar os maiores tamanhos. Nesse segundo gráfico tem a quantidade de microplásticos por litro. É o mesmo modelo do outro gráfico, né? Só que com outras questões a serem analisadas. E é possível ver que o refresco ele tem uma quantidade tão grande de microplásticos contidas em 1 litro que todas as outras 9 bebidas ficam muito pequenas para serem analisadas. Então, num próximo gráfico, nós retiramos o refresco, mas mantivemos as 9 bebidas, só que é o mesmo modelo e a mesma coisa. Então, o primeiro que mais teve foi o refresco e o segundo foi o refri lata 2. É importante ressaltar que os dois, o refresco é embalagem cartonada e o refri lata, né, como já disse, é embalagem de lata e não de plástico como nós pensamos que tem mais. Nesses gráficos aqui são 10 gráficos, um de cada bebida, que mostra a porcentagem do tipo de microplástico encontrado. O fragmento, que é o azul mais escuro, e a fibra, ele foi muito encontrado. O fragmento foi o mais encontrado de todos, como eu já tinha dito. O filme, a espuma e o pellet não foram muito encontrados, sendo encontrados em só alguns tipos específicos de bebida. E para verificarmos de onde que vem essa contaminação, nós fizemos uma análise de variância. Essa análise divide as 10 bebidas em 3 grupos. O grupo 1 é o tipo de bebida, o grupo 2 é a marca e o grupo 3 é a embalagem. O grupo 1 e o grupo 3, eles têm o P maior que 0,05. Isso quer dizer que a contaminação ela não vem nem do tipo de bebida específico e nem da degradação da embalagem, e sim do processo industrial de cada marca. Nossos principais objetivos com esse trabalho são de atingir o maior público possível para que a gente consiga chegar a autoridades, para que assim hajam regulamentações e leis relacionadas à quantidade de microplásticos permitidas nas bebidas. A gente gostaria também de conscientizar a importância da reciclagem, já que se houvesse maior reciclagem, teria menor incidência de microplásticos no nosso dia a dia. Também gostaríamos de informar a toxicidade dos microplásticos, já que eles podem causar diversas doenças no nosso corpo. Gostaríamos também de entender o método de produção de cada uma das empresas para entender de onde vem a contaminação dos microplásticos e abranger o nosso trabalho para pesquisar nas águas que chegam no nosso dia a dia. E como um dos objetivos que nós alcançamos, nós fomos para a FEBRAS, que é uma das maiores feiras de ciência e tecnologia do Brasil, e lá nós conquistamos o Prêmio Fórum CCNTs, que abriu as portas para a gente publicar um artigo no fórum deles. E também ganhamos o prêmio Destaque aqui do Espírito Santo. Foi uma experiência muito enriquecedora. Obrigada pela atenção. Estamos abertos a comentários agora. Obrigado. Vou registrar só mais algumas presenças. Denise, do Movimento Nacional das ODS, está aqui conosco, sempre presente. Caroline Cardine Reis, do Instituto Últimos Refúgios, está conosco aqui. Obrigado. Anderson Ferrari, da Secretaria de Meio Ambiente, do Governo do Estado. Anderson está aqui conosco? Anderson, obrigado. Deputada Irine, vou passar diretamente a palavra. Se alguém quiser fazer uso da palavra, também é só se inscrever, ok? Vou pedir o Glebson. Quiser fazer uso, só nos se inscrever. Vamos lá, deputada Irine. Bom, em primeiro lugar, eu quero parabenizar, não apenas as meninas, mas o grupo de professores, professoras que contribuíram para o crescimento do conhecimento de vocês e, com a inteligência de vocês, chegarem a um trabalho tão bom não só para vocês como alunas, mas um trabalho que atinge a sociedade e que tem condições de, se tomadas as devidas providências, como vocês mesmos indicam no trabalho, a proteção da saúde das pessoas estará muito melhor, muito mais bem
protegidas, as pessoas estarão mais protegidas e os governos vão procurando maneiras de fazer controle do uso, da quantidade, do que isso significa no organismo das pessoas, o que é suportável, e voltarmos a ter, especialmente na Grande Vitória, não estou falando que é exclusivamente, certo? É para todo mundo. Eu estou falando isso, principalmente na Grande Vitória, por causa do volume de produção de lixo e o número de habitantes, tá certo? Voltarmos à obrigatoriedade da coleta seletiva para que as pessoas se conscientizem. É muito ruim dizer que são poucos os municípios atualmente que fazem coleta seletiva e nenhuma na Grande Vitória. É impressionante isso, mas nenhuma na Grande Vitória, algumas poucas, e quem me passou esse dado recentemente foi o deputado Gandini, algumas poucas no interior. É preciso difundir o trabalho de vocês, porque para a maioria das pessoas, assim como era para mim, até alguns minutos atrás, a dimensão dessas micropartículas que nós ingerimos, nossos filhos, todo mundo vai ingerindo sem ter o conhecimento e sem controle, né? Então, assim, fico também, eu fiz um gesto aqui no início, mas não foi uma brincadeira. Eu fico extremamente feliz, primeiro, porque vocês são jovens, segundo, porque são mulheres. Mesmo, isso não é uma coisa qualquer. Para nós, mulheres, muito difícil entrarmos no mundo científico, que é predominantemente masculino, tá certo? E a disputa por verbas, por laboratórios, por equipamentos, que deem condições para aprofundamento das pesquisas científicas no nosso país, em geral, essas são feitas através de editais ou de concursos internos dentro dos órgãos e das instituições, são sempre privilegiados os homens. Quem me chamou a atenção para isso foi a coordenadora nacional da gincana da matemática. Ela trouxe esse problema, viu, Gandini, para nós no Ministério, quando eu estava no exercício do Ministério de Política para as Mulheres, colocando como é difícil para as mulheres serem cientistas. A maioria delas abdica da vida familiar, abdica mesmo, nem casa, certo? Porque o Estado não propicia nenhum amparo, nenhuma retaguarda para as mulheres se dedicarem efetivamente aos seus projetos. Então, assim, ver meninas tão jovens, já com um conhecimento tão grande, nos ensinando as coisas, é altamente enriquecedor e nos orgulha muito. Tenho certeza que a nossa comissão seguirá os indicadores que vocês trouxeram, né? Assim, aprofundando mais, com a presença, inclusive, de vocês, para que a gente possa apresentar projetos nessa casa, que a gente possa fazer diálogo com o governo do Estado, especialmente a questão ambiental e a questão da saúde pública, né, para que os instrumentos de controle possam passar a existir. Não sei se em outros estados do país, me pareceu que não, pela apresentação de vocês, é uma iniciativa do Espírito Santo, assim, nós possamos exportar uma boa ideia, né, e um serviço público de alto alcance. Então,
Parabéns, pode confiar que essa comissão vai encaminhar as coisas. O nosso presidente não deixa passar nada aqui. Tá certo? Nem microplástico. Muito obrigada. Obrigado, deputada Irine. Registrar a presença do vereador de Nova Venécia, José Luiz. Prazer em tê-lo aqui na nossa comissão. Eu queria fazer algumas perguntas. Primeiro, assim, qual a origem da pesquisa? Foi interesse de vocês? Foi um trabalho? Enfim, só para entender um pouquinho. É só botar para cima aí isso e deixar. Pode aproximar. Bom, primeiramente... Pode puxar também, assim, ó. Que aí você não precisa. Bom, primeiramente, a gente tinha que ter uma ideia para a Feira de Ciências da escola e a gente se interessou por esse tema dos microplásticos, então falamos com o nosso orientador e ele deu essa ideia da gente fazer com as bebidas industrializadas, porque nunca tinha sido feito no Brasil e a gente achou muito interessante e realmente preocupante essa questão e decidimos ir a fundo no assunto. Algum país já regulamentou a questão do microplástico? Vocês chegaram a fazer essa pesquisa de quantidade? Porque vocês dão uma orientação no final, assim, deveria ter um limite, né? Nós temos algum país aí que tem já uma regulamentação em relação a isso? Então, já existem pesquisas nos Estados Unidos, no México, no Equador, na Colômbia, sobre microplásticos em algumas bebidas de lá, como mel, a cerveja, a água. Só que ainda não existe uma regulamentação, porque como é um problema de longo prazo, não se sabe o que realmente ele faz no organismo, né? Porque quando a gente bebe, como é ao longo prazo, tem muitos outros fatores que podem causar algumas doenças. Então, as pesquisas elas ainda estão muito novas para poder, né, em alguns outros países, existir essa regulamentação. Mas já existem pesquisas nos outros países, sim, só que no nosso foi o primeiro com as bebidas aqui. Porque a gente, geralmente, quando discute aqui as questões, a gente discute aqui a qualidade do ar. Aí tem a OMS, ela faz, por exemplo, alguns gases, partículas, né? Ela determina, tem os padrões que fazem mal à saúde, né? E aí os estados, municípios, países vão definindo. Então, realmente é importante, vocês tiveram uma constatação importante, que existe microplástico, né, em quantidade, às vezes, em alguns, até grande, né? Mas para a gente chegar a esse número de legislar, a gente precisaria ter esse parâmetro, né? Começar a desenvolver, né, Denise? Que a gente tem estudos que indiquem o que seria uma quantidade segura, né? De ter nas bebidas, enfim, em qualquer alimento, né? Eu fiz aqui, eu não percebi ali, na hora que vocês apresentaram, se vocês determinaram quais eram os tipos de microplástico. Qual que é o que foi mais encontrado? O fragmento ele foi mais encontrado, que ele é uma pecinha preta, assim. A fibra foi o segundo mais encontrado, que o maior tamanho de fibra que a gente encontrou foi 4 milímetros. E ela é muito comprida, assim. Inclusive, no nosso slide ali, tem uma foto que a gente achou. Passa aí. Quando a Beatriz foi falar sobre a metodologia. Antes. Aquilo ali é uma fibra que tem dentro da água, né, se eu não me engano, que a gente encontrou. E aí essa foto é uma foto autoral nossa, né, lá no laboratório da UFES. E o que você... Aí a minha pergunta, baseada nessa, foram os que mais foram encontrados. Vocês conseguem determinar o tipo, a origem, assim, tipo, tem a ver com a embalagem, não tem a ver com a embalagem, tem a ver com vem de que tipo de plástico essa... Então, essa diferenciação dos tipos de microplástico é uma coisa mais física mesmo. E a gente fez essa análise de variância e aí a gente descobriu que tem influência no método de produção de cada uma das empresas. Então, a embalagem tem uma mínima influência. A gente, antes de fazer a pesquisa, achava que a embalagem de plástico seria a que mais
ia ter microplástico. Só que, na verdade, não foi. Foi uma caixinha de 200 ml de suco. Então, essa influência tem a ver com o método de produção de cada uma das empresas. E a gente gostaria de entender como que é esse meio de produção, para entender se, às vezes, a localização está perto de um lugar que tem um descarte incorreto de lixo, ou se tem alguma influência por outros fatores. Né? Uhum. Ok. Temos algum... Denise. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do deputado Gandini. Muito obrigado por permitir essa audiência. Cumprimento a deputada Irine, todos os professores e as meninas. Estou extremamente feliz com a iniciativa de vocês. Nós temos pesquisa dessa natureza no Sistema ONU, a gente acompanha bem de perto, e nosso maior desejo é ter muitas meninas na ciência. A minha pergunta para vocês é: vocês pretendem dar continuidade como advocacy, ou vocês vão continuar a pesquisa? E, dentro da pesquisa que vocês fizeram, pesquisaram águas abertas, ou pesquisaram águas de potabilidade, ou pesquisaram apenas em vaso, né? Líquidos envasados? Essa é a minha pergunta, e acho que isso vai ser, o deputado Gandini, de extrema importância nessa continuidade, considerando que elas têm uma instituição séria por trás, na Mirai. Né? Eu sou conselheira participativa na microrregião de água e esgoto. Isso tem a ver com as águas do Espírito Santo. Nós precisamos chegar a essa conclusão, meninas, e nós precisamos de ver que isso tem interseccionalidade na saúde pública. Então, para ajudar que o legislativo possa emitir a quantidade mínima possível dentro de um invaso ou dentro da água usada por humanos, uma quantidade mínima de microplástico. Nós já estaríamos fazendo muito, muito pelo Espírito Santo. E ser uma referência, né? Pesquisa todo mundo está fazendo, mas a gente precisa chegar a esses parâmetros de dizer, olha, nós só podemos suportar até X, como a Anvisa faz, de microplástico. Exatamente, um marco regulatório. E depois, não esqueçam do PNRS, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, façam a advocacy e continue a pesquisa de vocês. Parabéns. Muito obrigada. Então, sobre a água, a gente entrou em contato direto com a CESAM e eles falaram que não tem nenhuma pesquisa sobre ter na água e, como não tem pesquisa, não tem como regular. Então, um dos nossos próximos passos, como a Júlia falou, é fazer dessa água, porque como é do processo industrial, a gente não sabe se a água já vem contaminada ou é alguma coisa que acontece lá na hora de colocar o líquido na embalagem, algum processo de lá, ou se a água que está contaminada. Então, a gente já entrou em contato com a CESAM para verificar se eles têm alguma pesquisa, né, que ajude a gente a prosseguir com o projeto, e eles ainda não têm. Quer falar? De acidificação. Né? Quando vocês pesquisaram, pesquise também a relação de acidificação. Isso é problema para mudanças climáticas. Muito obrigada. Aproveitar que a CESAM está presente, a Jussiane. Jussiane está aqui? Poderia dar uma palavrinha, Jussiane? Se tem algum... porque a gente já discutiu até aqui os métodos, né, de filtragem para que a água chegue, né, com a qualidade melhor, mas foi falado até que existe em alguns países uma tela, como é que chama? No tratamento da água, aquelas... Então, aqui a gente, pelo que eu entendi, não existe ainda essa fase, vamos dizer, no tratamento da água. Tem algum projeto para que a gente possa ter essas membranas, né, que eles falam que na saída, para fazer essas filtragens mais completas? Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma voltinha para falar da sua resposta, tá? Primeiro, quero parabenizar as meninas. Fiquei muito impressionada com o trabalho de vocês, a qualidade e a profundidade da análise, tá? Meus parabéns. Realmente, assim, foi encantador ver meninas tão novas, já com um grau de qualidade no trabalho, né, tão bom quanto o de vocês. Muito bom mesmo. Parabéns. Coincidentemente, eu contribuí para a resposta de vocês, quando vocês perguntaram sobre o assunto na CESAM.
De fato, nós não temos ainda nenhuma pesquisa sobre o assunto. Já tem em andamento no país várias pesquisas, inclusive associada a outras empresas de saneamento estaduais, que nós temos acompanhado, que estão fazendo pesquisa nesse sentido, inclusive avaliando a capacidade de remoção que os tratamentos tradicionais têm. Então, está sendo feita essa avaliação. Também está sendo avaliado a capacidade de remoção por sistemas de ultrafiltração, que seriam esses sistemas. Nós temos, sim, hoje no país, em vários locais, estações de tratamento de água, principalmente, que têm essa capacidade de filtração mais, mais precisa, né? Que tem uma capacidade de remover partículas bem minúsculas, inclusive bactérias e vírus, etc., nesse processo de filtração. Cabe ressaltar que, na hora que você está definindo qual é o processo de tratamento da estação de tratamento, deve-se levar em conta as legislações vigentes. Você tem que determinar assim, o que a legislação me cobra para eu saber qual é o processo que vai ser aplicado para aquela água que eu vou usar como fonte de tratamento. Associado a isso também, tem que se levar em conta o custo de produção dessa água, porque senão o custo para a sociedade fica muito alto. Então, eu preciso ter ali um balizador, né? Então, muitas estações de tratamento de água no Espírito Santo não têm essa tecnologia, porque ainda não era necessário, considerando a legislação vigente e a qualidade da água bruta encontrada no nosso estado, que, para nossa alegria, está entre as melhores do Brasil. Tá? A gente trabalha diretamente com as outras empresas de saneamento dos outros estados, a gente acompanha o controle da qualidade de todas elas e, de fato, assim, elas encontram problemas que nós ainda não tínhamos encontrado. Acontece que, com todas as mudanças climáticas que vêm acontecendo, a qualidade da água bruta também está mudando. Vamos lembrar que nós produzimos esgoto e mesmo a maior parte do esgoto bruto é lançado nos rios, e isso interfere muito na qualidade da água bruta, que acaba sendo captada lá na frente, né, para uma estação de tratamento de água, né, então você tem essa perda. Você tem os desmatamentos, que tirou ali a proteção da mata ciliar dos rios, que vai levando vários resíduos para dentro do rio também, piorando. Então, é uma quantidade enorme de influência da ação humana sobre os solos e sobre os rios, que tem prejudicado cada vez mais a qualidade da água. E isso tem feito com que as empresas de saneamento tenham buscado novas tecnologias para justamente conseguir adicionar novos processos em seus tratamentos de água, para poder conseguir alcançar a legislação. Isso não é um processo simples, porque envolve um investimento muito alto, né? Aqui no Estado, a empresa é pública, né? E nós usamos o recurso da tarifa, juntamente com alguns investimentos do Estado, mas principalmente com financiamentos contratados pela própria empresa para conseguir fazer esses investimentos no processo. Então, é um processo muito caro, que precisa ser muito bem estudado para a gente ter certeza de que está fazendo um investimento assertivo. Esses processos de ultrafiltração, eles estão sendo, sim, estudados pela CESAM, para poder avaliar a implementação deles, para complementar tratamentos em algumas estações. Esse ano mesmo, a gente fez uma entrega na estação de Carapina, onde houve a complementação do processo de tratamento. Porque quando ela foi construída, a qualidade da água bruta era maravilhosa. Então, o processo de tratamento dela era uma filtragem direta, era simples. À medida que a água foi piorando, foi precisando fazer outros processos de tratamento. Aí se colocou ali a flotação, aí chegou um ponto que a flotação já não estava sendo suficiente, colocou mais uma etapa de decantação. Vai chegar num momento em que talvez a gente vai ter que colocar a microfiltração também. Porque como está sendo, e está sendo cada vez mais rápida essa degradação da água bruta. Então, está sim na nossa mira, tá, essa busca por novos processos, novas tecnologias, para poder trazer a água com qualidade para a casa do nosso cidadão capixaba. Mas ela é um processo. E, no caso do microplástico, ainda é um conhecimento inicial. A gente precisa, de fato, começar a tanto pesquisar não só o que já tem na água, mas qual é o limite. O que eu posso tomar sem trazer prejuízo? E até mesmo saber, as tecnologias existentes, elas já conseguem remover ou não?
Ou nós vamos ter que também pesquisar tecnologias novas que consigam retirar isso da água. Então, realmente é um processo que, infelizmente, ele não é rápido, mas ele já está em andamento e precisa ser otimizado, né, ampliado. Quanto mais pessoas trabalhando nesse processo de pesquisa, mais rápido a gente vai alcançar aí tanto um limite regulatório, quanto uma diretriz de tratamento para que a gente possa fornecer água segura, né, o mais segura possível, livre desses contaminantes. Espero ter respondido. Só mais uma. Tem alguma perspectiva de ter alguma unidade que tenha microfiltração? Aqui no estado? Ultra, né? Você falou ultrafiltração. Ultrafiltração. Tem, sim. Tem? A gente está construindo um edital. Tá? Seria na verdade, bom a gente nós já ter estamos, o antes e o depois. Nós estamos pesquisando. Na verdade, eu estou lembrando aqui que já temos, sim, uma em funcionamento em teste. Ok. Tá? No interior do estado, uma estação pequena, que foi implantada, mas ela está atuando e a gente está levantando dados de como que está sendo esse processo, porque ela está combinada com outro processo tradicional. Então, a gente está tentando fazer essa avaliação ainda de qual vai ser o resultado. Em paralelo, a gente tem, sim, um processo de contratação de novas unidades em andamento. Tá? Esse processo está andando na área operacional. E a gente pretende também, até porque é uma tecnologia que, no passado, ela foi extremamente cara. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, já não é tão cara assim. Então, a gente já está vislumbrando, né, essa questão. Também tem a questão da qualidade da água, que precisa ser olhada, e não tem jeito, a gente precisa avançar com os processos de tratamento. E você tem empresas que fornecem essas estruturas de forma modular. E isso facilita um pouco. Então, a gente está estudando todas essas alternativas, está com um processo de aquisição em andamento para poder conseguir já começar a colocar algumas unidades em funcionamento para poder testar. Mas eu só não sei te dizer exatamente um prazo para isso, porque como é uma licitação de grande valor também, às vezes tem, né, um andamento um pouco mais lento, tem diversos pontos que precisam ser olhados, fiscalizados, para poder garantir, no final, que dê tudo certo. A deputada Irine quer fazer uma pergunta. Essa unidade que vocês têm, a motivação para o uso de uma filtragem mais, vamos dizer assim, mais rígida, foi por necessidade ou é uma ideia da companhia de trabalhar prevenção? Nesse caso específico, foi muito, se eu não me engano, eu posso estar enganada, porque a gente tem vários processos em andamento e pode ser que, frequentemente, de alguma forma, eu confunda um processo com o outro. Mas, nesse caso específico, se eu não me engano, foi a necessidade de ampliar a quantidade de água tratada e conseguir aumentar a capacidade da ETA de uma forma mais rápida. Então, como havia a possibilidade de se adquirir um sistema modular, e o fornecedor já tinha esse módulo pronto, então a gente enxergou como uma oportunidade de conseguir ampliar a capacidade da ETA de forma mais rápida. Com isso, já que temos uma unidade, a gente falou, opa, vamos avaliar então a qualidade, como que vai ser, porque também não é tão fácil, não é só você colocar ali. O próprio processo de ultrafiltração, ele também gera resíduo. E um resíduo que a gente precisa estudar onde a gente vai dispor, né? Você usa ali membranas, micromembranas, que têm um prazo de validade. Vai chegar num momento, o prazo estimado é de 5 anos, você tem que trocar essas membranas. A troca dessas membranas é um custo altíssimo. E essas membranas, onde a gente vai colocar elas? O que a gente vai fazer com aquele resíduo? Então, tem todo um processo que precisa ser estudado na cadeia produtiva para a gente conseguir tomar essas decisões. Mas a gente já pode falar, por exemplo, a gente já tem uma experiência que a gente fica olhando bem de perto, que é a estação de tratamento de água que foi construída em Brasília. Brasília tem uma estação de tratamento de água que é de microfiltração, de ultrafiltração, e ela foi construída para poder tratar a água do Lago Paranoá. O Lago Paranoá ele é um corpo receptor de esgoto tratado, e também é um ponto de captação, um manancial para água de tratamento de água. Então, eles têm uma unidade grande lá, se eu não me engano, são 800 litros por segundo, a capacidade de tratamento,
E a gente tem acompanhado de perto com eles como que está sendo a tratativa. Eles já passaram, foi construído, acho que em 2020, no meio da pandemia, mais ou menos assim, que colocaram para implementar. Então, a gente está acompanhando como vão ser essas etapas. A vantagem é que, como eles captam uma água que tem uma baixa turbidez, eles não precisam de muitos processos antes, porque tem isso, você não pode colocar uma água muito turva direto no sistema. Então, você tem que ter um pré-tratamento. Então, para cada lugar é uma situação específica. A gente até está estudando algumas soluções para Guarapari, por exemplo, não para a qualidade da água, mas conseguir ampliar a capacidade de abastecimento de uma forma mais rápida, né? Porque a construção do módulo é muito rápida. No caso dessa estação de Brasília, foi construída e implantada em 4 meses. Né? Então, assim, é um prazo que abre os olhos da gente. Opa, 4 meses? É claro que você implantou em 4 meses, mas ela não começa a funcionar com 100% funcionando certinho. Aí você vai começar a operar e vai sentindo o que precisa ajustar. Então, nos próximos meses, você vai ajustando a operação da ETA. Mas, mesmo assim, uma ETA tradicional, às vezes, demora anos para ficar pronta, uma obra convencional. Do Espírito Santo é aonde? Que está em teste? Eu posso te informar depois, porque Tá. eu posso confundir o nome do município. Sem problema. Só para a gente... Porque isso também gera uma economia na ponta, na saúde, Sim, relevante. Então, assim, relevante. não dá para calcular só pelo investimento, né? A gente Exato. também tem uma economia depois na saúde. As meninas querem fazer alguma pergunta? Melhor sobre essa membrana, eu queria saber o tamanho dos poros dela e o material. Olha, eu sou horrível com números. Mas, assim, isso é muito padronizado. Você lembra da porosidade? Os poros das membranas vai depender do objetivo do que você quer filtrar. Então, tem vários tipos de membranas filtrantes, de ultrafiltração, microfiltração. Então, vai depender da capacidade. Quase sempre a gente trabalha com uma que seja capaz, no caso dessa estação, ela vai remover até bactérias. Então, só para você ter uma ideia do tamanho do microporo dela. Tá? Então, ela vai até uma bactériazinha vai ficar presa ali. Então, para a gente otimizar a membrana, quanto mais limpa a gente colocar essa água no processo de tratamento, melhor. Porque aí essa membrana vai durar mais tempo, a gente vai demorar mais para poder trocar essa membrana. Vou te pedir, depois, para a gente identificar o local, para a gente fazer uma visita. Sim, claro. Inclusive, levamos as meninas. Exato, vai ser... a escola. Com certeza. Supervisora. Maria de Fátima. Boa tarde a todos. Primeiramente, estou encantada com a reunião, né? Parabéns aí pelos encaminhamentos. E eu, como educadora, não poderia deixar de falar. Se nós queremos que aconteça um fato, temos que passar pela educação. Então, hoje, no Dia do Meio Ambiente, não tem como deixar de falar em prevenção. Então, as meninas colocaram aqui, enquanto elas falavam, eu estava analisando, existe um local onde isso está acontecendo, um princípio, um lixão próximo, a degradação perto de onde a fonte de coletagem para esses líquidos que vão se tornar suco, refrigerantes. Então, se a gente começar a pensar nisso daí, onde isso está acontecendo, para trabalhar preventivamente aí, para que, por exemplo, assim, a gente possa não gastar tanto investimento, né, nessa questão, mas que use a tela, porque a bactéria, a gente sabe quantas doenças vamos evitar, né? Então, Gandini, vamos botar o Espírito Santo na ponta aí, mundialmente, porque esses microplásticos já estão chegando nos oceanos e já está sendo uma preocupação mundial, que não sabe o que vai fazer. Se eles estão chegando no oceano, é porque eles estão vindo dos rios. Com certeza. Tá? Boa tarde. Inclusive, esse vai ser o tema do ano que vem do Dia Mundial, da ONU. Né? Esse ano acho que é reflorestamento, alguma coisa de recuperação das terras, né? Mas ano que vem é do microplástico. Eu dei uma pesquisadinha hoje na questão do Dia Mundial, e aí verifiquei que ano que vem vai se tratar desse assunto. Mais alguém? Vou pedir só para que fale o nome e o microfone. Obrigado, tá, Jussiane? Nós vamos marcar a nossa visita.
Está desligado. Carol do Últimos Refúgios. Boa tarde, isso, Últimos Refúgios. Primeiramente, parabenizar as meninas, né, pela incrível pesquisa. Faço das palavras da Irine e a minha também. Mulheres na ciência sempre, né, firme, forte. Quero também lembrar que hoje, além de ser o Dia do Meio Ambiente, também é o Dia Nacional da Reciclagem. E nós temos em Vitória também, Irine, a coleta seletiva na Ilha do Frade. Nós temos dentro do Instituto Últimos Refúgios um projeto chamado Ecofrade, que a gente trabalha com a Amarive, que é a Associação de Catadores aqui de Vitória. Então, nós temos assim um alto percentual de materiais coletados lá, um baixíssimo número de material que ele é perdido, né, que normalmente vai contaminado, né, então é baixíssimo. Existe esse trabalho lá dentro. Eu faço parte da equipe do Projeto Ecofrade, então eu estou acompanhando, né, junto aos catadores, o número em questão de valor arrecadado, que esse valor fica único e exclusivamente para eles. Então, a gente retira aquele material que poderia poluir o meio ambiente e transforma em dinheiro, porque é material reciclável perdido, é perda de dinheiro. Então, a gente dá para essas famílias que dependem desse valor para poder sobreviver. A gente tem os dados do número de CO2 que é evitado só com o material que a gente coleta ali na Ilha do Frade também. E a quantidade em quilos, né? Quantos quilos por mês, e no final do ano a gente consegue juntar esse valor e falar, por ano conseguimos evitar tantos quilos de lixo, né, resíduo, né, não lixo, resíduo no meio ambiente, e tantos de CO2 evitados também. Isso só falando assim em relação à Ilha do Frade, que é onde nós temos o projeto chamado Ecofrade. E aí fica a minha pergunta aqui para as meninas, né? Caso vocês tenham a oportunidade de trabalhar, continuar, né, a pesquisa que vocês realizaram, vocês pretendem chegar, por exemplo, a essas empresas, né, que vocês fizeram a análise dessas bebidas, verificar com eles se eles estão dispostos a fazer essa melhoria, por exemplo, identificamos que na sua bebida tal temos tantos porcentos, né, tantos tamanhos de microplástico, diferentes tipos de microplástico. Vocês estão dispostos a melhorar? Né? A gente está aqui tentando ter uma solução. Vocês estão dispostos a aceitar? Fica essa minha pergunta. E é meio que uma informação também. Né? Hoje nós temos alguns dados que falam que diariamente é um cartãozinho de crédito que a gente está inalando aí de microplástico, né, ingerindo também. Então, pesquisas já avançadas já encontraram o cérebro, coração, na placenta das crianças, né, dos bebês em gestação, ou microplástico. Então, isso é um impacto que já está muito além, às vezes, do que a gente consegue imaginar. Mas é isso, gente. Obrigado e parabéns, meninas. Obrigado, Carol. Pode responder. Bom, a gente tem a pretensão de dar continuidade ao nosso trabalho e a gente tem essa pretensão também de chegar às empresas, a gente ver a melhor maneira da gente chegar nelas e entender melhor esse método de produção de cada uma delas para entender a contaminação e entender o que pode ser feito em relação à contaminação dos microplásticos mesmo. Eu posso só acrescentar? É que os microplásticos, né, é muito importante esse trabalho que vocês fazem, porque apesar deles não virem diretamente das embalagens, quando a embalagem não é reciclada e se degrada na natureza, como a Júlia disse, ela vira microplásticos secundários. E aí é um ciclo. Então, se essas embalagens, né, se esses plásticos voltarem para a roda, eles vão estar, sim, contaminando, apesar de não ser diretamente, mas indiretamente. Então, esse trabalho de reciclagem é muito importante. Obrigada. Vitória, infelizmente, reduziu a quantidade de reciclagem esse ano. A gente viu, está no dado até da própria prefeitura. A gente tinha uma meta de chegar acho que esse ano, a 10%. Nós estamos em 2%, diminuiu de 3% para 2%. Infelizmente, não tem uma política pública clara em relação ao assunto. Tem iniciativas importantes como uma de vocês. Lá no meu prédio a gente faz, mas assim, é direto com as associações, elas não têm o apoio necessário, até porque não tem uma estruturação, né, importante. Quem faz um trabalho muito importante aqui no Estado do Espírito Santo, e que no interior avançou muito, em Viana, principalmente, hoje é um modelo de reciclagem no Estado do Espírito Santo, é a doutora Isabela Cordeiro, que é promotora de Viana, por um acaso, e ela juntou a sociedade lá para fazer um trabalho fantástico, que é onde a gente tem a maior referência aí da parte tanto de reciclagem quanto de agroecologia. São trabalhos importantes que uma fiscal da lei conseguiu, através
do trabalho dela, desenvolver, e a prefeitura comprou, claro, a sociedade. E você tem uma política pública clara, né? Isso ajuda muito a gente a avançar nessas políticas públicas. Infelizmente, não é a realidade de todo o nosso Estado. É uma ação que é desenvolvida pelas prefeituras. Nós temos legislação aqui no Estado, inclusive acho que aprovamos agora uma recente, das escolas públicas todas terem que fazer o trabalho, porque começa ali, como a supervisora Maria de Fátima falou, começa na educação. Imagina, se você está na escola e não aprende a fazer a divisão, você tem que começar em casa, na realidade, né? Mas, assim, a escola é também um local que você, poxa, se você aprender ali, você leva para a vida. Isso não passa a ser um encargo a mais. Porque eu fico pensando, as pessoas acham que isso é encargo, e não é. Não é. Facilita, inclusive, porque quando você mistura o lixo, o resíduo, né? Vamos tratar da forma correta, e quando você mistura o resíduo, você tem que descartar todo dia. Quando você não mistura, você tem ali, você pode descartar o úmido todo dia, em uma quantidade bem menor, e você não mistura, e o outro você pode descartar semanalmente. Então, assim, se você tiver, né, então, até facilita a nossa vida, e as pessoas acham que é um encargo a mais. E não é um encargo a mais, facilita a nossa vida. Mas, infelizmente, eu até falava que a gente devia ser obrigatório. Ah, mas Gandini, mas não tem coleta. Mas vamos fazer, mesmo que depois misture depois, inicialmente vai misturar, mas daqui a pouco o valor agregado de você ter tanta gente fazendo, vai ter gente querendo comprar, vai ter gente passando na rua para pegar, sem precisar, mas precisa ter escala, não pode um bairro fazer, o outro, você não tem escala. Por exemplo, eu lembro que a Vale estava desenvolvendo um polímero. Ela chegou na UFES e pediu, preciso que você desenvolva um polímero para esse pó preto aqui, para a gente jogar em cima das pilhas de minério e segurar um pouco mais. Aí eles foram para a UFES, eles desenvolveram. E foi fantástica a ideia deles. Desenvolveram com o quê? Com PET, com a garrafa PET. Vocês podiam até visitar na química da UFES, é um trabalho fantástico. Desenvolveram. Sabe qual era o problema deles? Nós vamos ter que importar PET, porque a gente não tem reciclagem suficiente no Espírito Santo de PET. Porque, para a quantidade que eles precisam, tem que importar. Aí não dá, porque aí você vai comprar lixo, né? Comprar resíduo, vai ter que comprar de outro estado. Poxa, se a gente tem aqui, a gente só não faz o trabalho que precisava fazer. Imagina a quantidade de PET que você tiraria do meio ambiente se você conseguisse ter um trabalho, uma política pública que conduzisse as pessoas a fazer a entrega, né? Enfim, mas essa comissão é para isso, para a gente discutir os assuntos, e a gente vai chegando, né? Está ao vivo, tem pessoas assistindo, a gente vai chegando, às vezes sensibiliza, consegue sensibilizar um gestor, às vezes uma legislação nossa aqui também obriga, num prazo, a ter uma política pública importante, apesar que a de resíduos também já existe, de forma nacional, mas infelizmente não avançou da forma que devia avançar. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? O deputado Irine queria falar da... Posso passar rapidamente a presidência a Vossa Excelência, que eu preciso ir ao banheiro? Tá bom, obrigado. Bom, continuam. Quem quiser ainda usar a fala, eu vou fazer alguns comentários, mas isso não impede que as pessoas se inscrevam ou vocês mesmas tomem a iniciativa de falar sobre tudo que foi levantado aqui. A moça do últimos refúgios, nós já estamos aqui mesmo nos últimos refúgios. Assim, eu não sou uma pessoa que acho que tudo está acabando, meu Deus, mas eu tenho uma preocupação imensa, porque um pouco o que Fabrício estava falando aqui. Se as iniciativas que nós estamos vendo atualmente, a maioria delas vem da sociedade, não vem do poder público. Então, portanto, elas não padecem só da escala. Também os investimentos necessários para ampliar a eficácia, e isso depende de aprofundar os estudos, de aprofundar as pesquisas. Então, assim,
Não acho que a sociedade deva ficar à parte e nem apática em relação à questão ambiental. Mas não me parece que seja correto que as iniciativas sejam praticamente todas da sociedade, como nós temos assistido. A doutora Isabela veio aqui, trouxe empresas, trouxe associações de moradores, trouxe escolas junto com ela para mostrar como estava sendo feito o trabalho de coleta de resíduos e utilização dos resíduos em Viana, como bem lembrado aqui pelo nosso presidente. Porém, se a gente não, concomitante com ações, nós precisamos desenvolver a consciência. Se não tiver consciência, assim, sempre vai ser caro. Então, os governos sempre vão dizer, não, é muito caro, porque as pessoas não sabem usar os bens que têm, os bens que são produzidos pela natureza, e a degradação vai se tornando cada vez mais profunda a ponto de nos deixar preocupados, estamos há muito tempo, nos deixar mesmo com uma certa dor e um certo sentimento de medo, de onde isso vai parar. Então, assim, eu sou uma defensora da democracia o mais radical possível. Então, portanto, a participação da sociedade é indispensável, mas eu sou uma pessoa que acredito que tem que ter Estado. Tem que ter Estado. Não pode ser livre iniciativa. Assim. Então, assim, eu bato palmas para o prédio do Fabrício, para o trabalho feito da Ecofrade, para o trabalho feito pela escola e pelas meninas. Não pode parar, pelo contrário, tem que crescer cada vez mais. Mas o poder público não pode ficar omisso. Assim, é muito triste, todos nós sabemos que baixou de 3% para 2% a coleta seletiva, e mais ainda que essa questão seja derivada exclusivamente da consciência de parte da sociedade. Então, por isso eu acho que o trabalho que vocês desenvolvem nos dará condições. Quando eu falo nos dará, não estou falando exatamente da minha pessoa, da pessoa do Gandini e de outros parlamentares e de outros executivos. Dará a todos que são autoridades constituídas pelo voto popular a responsabilidade de tratar essa questão. E por isso também sou favorável a uma profunda revisão nas redes, na grade curricular de A a Z, porque muitos temas que são fundamentais para o desenvolvimento humano, não isentando a responsabilidade da família, mas, às vezes, são as crianças que levam para dentro das famílias a consciência de determinados temas que elas ouviram em palestra, ou um professor mais engajado, mais responsável, eu diria, com o futuro do planeta, com o futuro dos seus alunos, com o futuro das crianças que estudam na sua escola. São as crianças que levam para casa. Está certo? Então, você está lembrando da sua filha. Estou lembrando, Irine, que esses dias a gente passou perto de uma pessoa que estava fumando, e ela, pai, fecha o carro. Que aquela pessoa, tem uma fumaça vindo aí que faz muito mal para a saúde, imagina. Lembrei dela que ela grudou isso da cabeça dela, não pode ver ninguém fumando, que ela corre. A minha filha mais nova também é bem... Os meus filhos mais velhos não são respeitadores, obviamente, das questões ambientais, porque é a formação que a nossa família recebeu, mas
A minha filha mais velha, mais nova, ela passou a vivenciar dentro da escola e no seu círculo de amizade, através de filmes, através de outro, porque, enfim, há 40 anos atrás existiam os ecochatos, né? Então, hoje a gente vê o quanto eles deram de contribuição real para a consciência social dos problemas. Tinha a Heloísa, que chegou a ser secretária municipal de Vitória, quando o Vitor foi prefeito aqui. A gente falava, vem ela, a ecochata, né? Então, assim, Cláudio Vereza, que foi uma pessoa que, assim, precursores aqui no nosso estado dessa questão ambiental, Hermógenes, Augusto Ruski e outros tantos. Então, assim, nessa questão do microplástico, vocês são precursoras, não só no Espírito Santo, nacionalmente, como foi aqui dito, e eu espero que vocês disseram que vão continuar, espero mesmo que vocês possam continuar, para que a gente possa trabalhar no mundo, através da ONU, através de tanta... Hoje o mundo está se reunindo mais para discutir a questão ambiental por causa das mudanças climáticas, mas nós temos outros problemas que a gente tem que perseguir soluções e prevenção. Nós estamos num momento de consertar as coisas, mas nós não podemos consertar para depois prevenir, nós temos que consertar prevenindo, certo? Eu acho que nessa questão ambiental que eu fico bastante aflita com elas, por isso fiquei muito, muito orgulhosa do trabalho das meninas. Era um pouco isso que eu queria falar nesse momento. Posso falar? Claro. Eu quero fazer uma consideração na fala da deputada Irine, parabenizar pela consciência. Deputada, não existe nenhum elemento na natureza independente. Só ele sozinho no seu espaço. Quando chega no microplástico, nós já tivemos um estrago considerável lá atrás, não é? De lixo, de desmatamento, de desertificação, acidificação de mares, uma série de coisas. E aí eu quero dizer, deputada, que os ecochatos hoje têm proteção. A gente tinha muito medo de tratar meio ambiente. Nós já vimos aqui no estado ambientalistas que foram mortos, né? Mas hoje nós temos o Tratado de Escazú, de 2018, da Costa Rica, que as pessoas hoje podem contar. Você pode ser ambientalista contando com uma legislação que te protege. E eu quero dizer para as meninas, para não ficar presa a parceiros do Espírito Santo, por favor. Né? E quero pedir à sua escola, à direção da sua escola, que considere os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, aplique na escola de vocês, ensine desde as séries iniciais, porque ele é um plano pronto, programado, para que a gente possa desenvolver o Estado, municípios, território, e elevar o trabalho de vocês. Eu me coloco aqui à disposição de divulgar o trabalho de vocês nas nossas plataformas. Nós somos um movimento nacional em 26 estados, estamos ligados na CENODES, que é a Comissão Nacional ODS do Governo Federal, e temos inúmeros parceiros que trabalham o assunto. A CEPAL, PNUMA, PNUD, todos os organismos ONU. E a gente gostaria de divulgar que o Espírito Santo tem meninas trabalhando na ciência, né? Nós tivemos um trabalho muito extensivo da ONU com o movimento para fazer advocacy nesse sentido de incentivar as escolas e as meninas para entrar na ciência. E aí eu volto de novo a parabenizar vocês e dizer, por favor, considere ODS 6, meta 6.3, que é melhorar a qualidade hídrica no ponto de captação, a montante ou a jusante. Pesquise, leve essa pesquisa de vocês para águas abertas, para a gente dar subsídio às companhias, nessa A e a CESAM, de como elas vão poder trabalhar. Nós vamos exigir enquanto cidadão. Aí o Estado tem o dever de fazer, pelo ato omissivo e comissivo.
Não é? De quem é o trabalho de manter a qualidade da vida? É o poder público. A sociedade civil vai fazer, mas ela não tem todos os recursos, nem as obrigações de lei. Então, não é a obrigação de um só ente. É nós, a sociedade civil, é nós, o Estado, é nós, as escolas, né, o município, o Estado, o país. Nós temos metas para entregar, o Brasil é signatário, e nós temos que vencer um monte de meta até 2030, e da água vai até 2033, e nós estamos bastante preocupados, porque nós temos, na região metropolitana, comunidades de 5 mil a 6 mil habitantes que não têm acesso à água tratada e nem a esgoto. Isso é preocupante. Então, continue a pesquisa de vocês e nós estamos esperando os resultados. Muito obrigada. Obrigada, deputado Gandini e deputada Irine. Obrigado, Denise, sempre dando a contribuição. Só ofertar a palavra aqui a SEAMA. Gostaria? Anderson Ferrari, que é nosso representante aqui da Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Boa tarde a todos. Em nome do secretário de Estado, Felipe Rigoni, né, dou parabéns às meninas e o nosso cumprimento ao deputado, presidente da Comissão de Meio Ambiente, Gandini. Obrigado. Eu estava observando o trabalho muito bem colocado e que continue com essa pesquisa e tudo que foi colocado aqui, a gente precisa começar a ter uma nova preocupação. Esse microplástico está indo para as nossas nascentes. Como é que está esse ciclo, como elas mesmas colocaram? Então, também que coloque nessa pesquisa, essa pesquisa daqui a pouco já vira uma tese de mestrado ou doutorado, hein? Vocês podem continuar, precisa mesmo, porque é a origem da onde está vindo esse microplástico. Ele já chegou no mar, mas ele está voltando à origem lá na nascente, dentro do ciclo da água. Então, é isso, né? Porque a água que entra na indústria, a CESAM procura captar a melhor água e no Estado do Espírito Santo, por causa dos nossos programas que a gente tem buscado, né, de fortalecimento, de conservação das nascentes, junto com o Reflorestar, com a CESAM, que é parceira sempre, a gente tem, sim, melhorado a oferta, uma melhor qualidade da nossa água aqui no Estado do Espírito Santo. Inclusive, os nossos pontos de captações são sempre nos municípios próximos às cabeceiras. E será que lá nas cabeceiras a gente já está tendo esse problema? Então, realmente, é uma investigação que está aí para estar colocada e a gente precisa de boas pesquisadoras. Parabéns para vocês, meninas. Continuem com esse trabalho. Insiste lá na direção da escola de vocês, né, para a gente poder melhorar cada vez mais o nosso Estado. Só também vou colocar aqui, Gandini, o que você e a deputada Irine colocaram muito bem, tivemos um avanço. Com a doutora Isabela, que puxou essa pauta, você vai lembrar, desde 2013, a gente trabalhando incessantemente. O Estado do Espírito Santo hoje, nós temos apenas, em registro, que eu tenho a certeza, só apenas 2 municípios ainda com lixões a céu aberto, ou seja, é um estado de 78 municípios, com 2 pontos considerados lixões. Isso é um avanço na Política Nacional de Resíduos. Nós aqui passamos pela Assembleia aquele decreto da desoneração, da tributação do transporte dos resíduos, né? Nós também tivemos aí agora recentemente o decreto, aliás, minto, aqui na casa passou a lei da desoneração, né, da tributação do ICMS do transporte de resíduos. Mas tivemos recentemente foi o decreto da logística reversa, onde vocês podem, inclusive, cobrar dessas empresas que vocês estão pesquisando aí também uma participação na pesquisa com vocês, porque a gente tem também incentivado, enquanto Estado, a questão da logística reversa. Então, gente, muito obrigado. Continue para a gente não avançar muito. Obrigado, deputado. Parabéns a todos e principalmente às meninas aí que fizeram um belíssimo trabalho. Obrigado. Obrigado, Anderson. Vou ofertar também ao Conselheiro Regional de Biologia, se alguém quiser fazer uso da palavra. Olá, boa tarde. Eu me chamo Jussara Cordeiro, eu estou como representante do Conselho Regional de Biologia. Eu quero parabenizar demais vocês pelo trabalho de vocês, que é um trabalho incrível, né? Eu digo que eu tenho um carinho muito especial pela parte de resíduos sólidos, né? Pela importância desse trabalho, né? A importância do trabalho dos últimos refúgios é, assim, sensacional. Porque plástico é uma coisa que a gente criou. Né, não existe naturalmente.
não existe plástico na natureza. Né? Então, quem colocou o plástico na natureza fomos nós, então a gente que tem que resolver realmente. Então, por que o microplástico é tão complicado de resolver? Porque, por menor que seja a partícula, ela nunca vai ser natural. Então, o trabalho de vocês é um trabalho maravilhoso, incrível, continuem. As dificuldades são muitas, como vocês ouviram até algumas pessoas falando aqui, né? Mas, assim, a gente precisa realmente de mulheres na ciência, a gente precisa embasar mais a ciência. O trabalho de vocês é um trabalho não só de base, que a gente vê que é um trabalho de base, mas é um trabalho de meio e fim também. Né? Então, assim, eu só parabenizo de novo o trabalho de vocês, do orientador de vocês, e que vocês continuem fazendo esse trabalho que é incrível. Agradecer aqui a presença do secretário de Desenvolvimento de Viana. Elogiei Viana aqui, você não estava aqui. Você vê que não foi de mentira. Sobre a questão que a doutora Isabela faz um trabalho importante em parceria com o município de Viana e é referência. O secretário já foi coordenador dessa comissão de meio ambiente, está aqui presente hoje. Mais alguém gostaria? Vereador? Não? Ok. Então, vou passar a palavra às meninas, se quiserem fazer o encerramento, a gente depois só... Elas ainda estão acostumando, vão acostumar que elas vão participar de muita mesa ainda. Parabenizar antes a escola, São Domingos, eu tive uma experiência ótima lá, minha filha estudou na... Sundays, né? Lá em Jardim Cambori, que é a Paula coordena, né? Que vamos dizer que é a filha do São Domingos, lá em Jardim Cambori, e a gente teve uma experiência ótima, e eu tenho muito orgulho, parabéns por esse trabalho também. E as meninas estão no 3º ano, né? Já decidiram o curso que vão fazer? É só curiosidade, só para a gente saber. Fala para a gente aí. A gente queria agradecer por todos os comentários, todos os acréscimos que vocês fizeram ao nosso trabalho. A gente gostaria muito de levar nosso trabalho à frente. A gente tem essa visão para levar e tentar ajudar da melhor maneira possível o nosso futuro, porque as consequências um dia vão chegar e a gente devia investir em pesquisas, investir em maneiras de conseguir ajudar para que a gente não tenha essas consequências tão fortes como elas aparentam estar. Eu vou... o curso vocês não contaram, vocês não querem contar, não? Eu tenho vontade de seguir a área da pesquisa, mas eu ainda não tenho certeza do curso não que definiu eu quero ainda, né? fazer. Vocês outras duas. Eu pretendo fazer medicina mesmo na UFES. Ok, então você já vai estudar os efeitos do microplástico no organismo. Vamos lá. E eu pretendo, não tem muito a ver assim, diretamente, fazer engenharia biomédica, que é em relação a como a engenharia pode ajudar em tratamento, essas coisas assim. E eu gosto muito dessa área que pode trabalhar com o ser humano, porque eu sou então eu gostaria de ajudar os próximos. Legal. Vocação é tudo. E a gente tem que incentivar que a gente faça o que a gente está na nossa vocação, né? Uma cidade tem vocação, as pessoas têm vocação, então a gente precisa muito. Parabéns pelo trabalho. A gente vai fazer uma pequena homenagem a vocês antes de encerrar. Deixa eu mostrar para vocês. Convidar também a Maria de Fátima para estar aqui conosco. A Assembleia tem essa vamos dizer, essa prerrogativa, né, deputada Irine, de fazer homenagens aos bons exemplos da sociedade. Vocês são bons exemplos, a gente queria destacar isso no dia de hoje. Vou convidar também a Denise para participar, com o nosso secretário da SEAMA, para participar conosco aqui da entrega. Conselho de Biologia, se algumas de vocês se sentirem à vontade, para a gente fazer a entrega aqui para as nossas... Júlia.